Presta atenção, você que é jovem adolescente. Se você, por alguma razão, na história da tua família, recebeu ou recebe pensão alimentícia, você sabia que quando os seus pais ficarem idosos, ou velhos, seja como você queira classificar, você também pode ter de pagar pensão alimentícia para eles? Essa é uma questão que foge ao universo daqueles que não lidam com a questão do direito da família especificamente para idosos. E por isso nós conversamos, trouxemos 2 especialistas que estão percorrendo um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a subseção de Bauru, chamado programa OAB Vai à Escola. São os advogados a Bruna de Paula Polanzan e o Sérgio Saliba Murad. Nós vamos falar sobre união estável, pensão pós-morte, interdição, impedimento, deserdação, enfim, questões de testamento das pessoas que atingem a questão da maioridade. Eu vou ficar chamando de idoso e velho aqui, por uma questão de conceito até de educação aos mais velhos. Mas, na verdade, para começar, obrigado pela presença de vocês aqui. Quando a gente fala de direito de idoso, qual é o limiar da idade que nós estamos tratando? A partir dos 60 anos, né? 60 anos. A partir dos 60 anos, como o Código do Idoso, o Estatuto do Idoso determina. Para homem e para mulher? Para homem e para mulher. Então vamos lá, vamos assustar um pouco aqueles que estão em casa que não pararam para pensar nisso. União estável, qual é a condição, Sérgio, para que duas pessoas sadias, hoje de 60 anos, falar de velhice é até uma heresia, né? Mas pessoas saudáveis, com 80 anos, queiram se juntar, como diz lá no interior. Então, o que acontece é o seguinte, Nelson. O nosso Código Civil tem um artigo, que é o artigo 1723, que ele traz basicamente uma definição do que é a união estável. E lá nós temos um objetivo em vista, que é a constituição de uma família e alguns caracteres especiais. Ali tem que ser algo duradouro, algo contínuo e notório, de conhecimento público. Então as pessoas, inclusive os idosos, todas as pessoas que quiserem formar a união estável, tem que se atentar a essa situação. Então, na verdade, a lei não traz um parâmetro. Você estaria tanto tempo com a pessoa, e isso caracteriza uma união estável e assim por diante. Vai depender, obviamente, do caso concreto, e de uma análise do judiciário. Mas é muito interessante isso aí. Desculpa, vamos tentar colocar uma situação, já que é o que as pessoas vão aguçando quem está em casa. Eu tenho o meu avô lá em Chutão, ou meu pai com 80 anos, bem, fazendo academia, fazendo natação e quer namorar uma menininha de 30. Ou pede a Bruna em namoro, em casamento. Aí, pô, ele tá cheio da grana, fala, não, a Bruna quer dar o golpe nele. É essa a situação que mais preocupa. O que é discutível nesse caso? Se fosse, no caso do casamento, aí teria uma restrição legal. Que no caso do casamento, nós temos também um dispositivo legal que diz que as pessoas maiores de 70 anos de idade, elas não podem escolher o regime de bens do casamento. No caso da união estável, não tem essa restrição. Alguns juízes podem até pensar numa analogia aí, mas a lei fala em relação ao casamento. Aí sim, tem essa restrição aos maiores de 70 anos. Mas então, se for para casar efetivamente, fazer se for para se casar, terá restrição. O que acontece? Qual é a regra da lei hoje? Quando você vai se casar, numa situação, vamos dizer, mais corriqueira, cotidiana, tradicional, os nubentes, que são os noivos, eles podem escolher qual regime de bens que eles querem se casar. Agora, quando um ou ambos têm mais de 70 anos de idade, aí a lei impõe uma situação. Olha, se houver uma situação dessa, o casal não poderá escolher o regime de bens. Vai ter que ser o regime da separação de bens. Dizer que após 70 anos, o ricaço acaba, do ponto de vista patrimonial, Bruna, perdendo alguns direitos, vamos dizer assim? Eu construí tudo isso, mas nem tudo que eu tenho efetivamente é meu? Tem que tomar um certo cuidado em relação a essa situação. Então, por isso, a separação obrigatória de bens. E isso não permanece na união estável, mas lembrando que em relação à união estável, ela segue muito parecida com o regime parcial de bens. Ou seja, você não vai
ter direito àquilo que ele tinha anteriormente. Você só vai ter direito àquilo que ele adquiriu na constância da união estável. Agora, deixa eu só emendar uma questão aqui. Algumas dessas uniões acontecem, como eu vou usar uma palavra educada aqui, acontecem de forma proposital, visivelmente preparadas. Olha, eu já vou encostar aqui e aí o sujeito fala, olha, fica de olho na pensão. Tem muita moça ou muito moço, para ser justo com a questão do gênero, que pode encostar nessa situação de olho, opa, mas ele daqui a pouquinho ele já bate as botas ou ela bate as botas e eu vou adquirir alguma coisa aqui por algum tempo depois. Existe isso? Então, antes existia, que é a questão da pensão pós-morte perante o INSS e a própria SPPrev também. Mas em relação a isso nós tivemos agora, em relação ao INSS, a medida provisória 664 de 2014. Ainda é uma medida provisória, é isso que eu explico para os idosos. Não significa que ela vai permanecer. Tá. Mas nós sabemos que essa medida provisória 664 de 2014 vai virar uma lei. O Congresso Nacional já avisou que vai virar uma lei, vai ter algumas modificações, nós não sabemos quais, mas vai ter. Mas hoje qual é a regra, então? A regra é a seguinte, só tem direito à pensão pós-morte na união estável ou no casamento que esteja configurado 2 anos. Ou seja, não existe mais aquela possibilidade de que a cuidadora que está cuidando ali daquele aquele idoso faleceu, aí ela acaba casando com ele, assim, bem nos últimos meses para conseguir a pensão pós-morte. Isso acontece com certa frequência, acontecia? Isso. Então, acontecia com muita frequência. Foi por isso que surgiu a medida 664 de 2014 em relação a essa situação da pensão pós-morte. Agora, desculpa, mas entrando mais um pouquinho nessa questão ainda, qual é a condição para os 2 anos aí? Porque aí tem a discussão também de como configurar efetivamente, sem sombra de dúvidas, a união estável. Porque pode trabalhar com um tempo muito menor nesse caso. O que é preciso, ou não, para não deixar nem algo divergente nessa história? Então, o casamento é fácil, né? O casamento, sim, a partir da certidão, está resolvido. A união estável, existem 3 possibilidades de nós configurarmos a união estável. Em vida, a gente configura por uma declaração de união estável, que ela pode ser particular ou ela pode ser pública. Você pode fazer o que eu brinco muito com os idosos, que é a particular, onde você redige essa declaração com testemunhas, guarda e coloca ali na gavetinha. Reconhece firma das assinaturas, guarda na gavetinha. A pública não, você vai no cartório de notas e redige a declaração de união estável e aí vai ficar guardado lá. Então nós temos essas 2 possibilidades, uma que tem fé pública, a outra que é um contrato de gaveta, digamos. Você pode comprovar a partir dela. Talvez o INSS não aceite muito a particular, mas então a gente entra com uma ação de reconhecimento pós-morte. Essa é uma prova muito forte. Quando não se tem essa prova, porque não foi feito o reconhecimento de união estável pela via particular, nós entramos com a ação com base em fotos, testemunhas e os próprios filhos que testemunham, podendo ser os filhos de ambos ou os filhos de um só. Sérgio, para aqueles, lógico, nós estamos falando aqui de litígio, de conflito, daquelas relações familiares, de intergerações que geram alguma divergência ou discordância, patrimonial ou não. Mas para aquelas pessoas que têm mais de 60 anos, estão viúvos, têm um relacionamento estável, estão lá imbuídos de formar a família de novo, enfim, serem companheiros um dos outros, seja qual for a formatação, qual é a orientação básica aqui? Vá no cartório, faça um documento formal, estabeleça isso do ponto de vista de direito já, para que não tenha nenhuma discussão depois? No caso da união estável, sempre que você se previne, você evita problemas futuramente, né? O grande problema é identificar no começo o que realmente a pessoa quer. Se a pessoa quer realmente trazer uma estabilidade no relacionamento, quer trazer uma situação mais fácil, para que ela não tenha problemas futuramente, o interessante seria realmente, né, entrar em cartório, fazer um documento público nesse sentido. Agora, você falou que não pode definir após os 70 anos a questão
do regime de bens. Do regime de bens. Nesse caso, fica como, então? Então, a união estável não tem uma previsão legal neste sentido. Né? A previsão legal que nós temos naquela situação dos maiores de 70 anos em relação ao regime de bens é somente ao casamento. Então, há duas teorias nesse sentido. A teoria que diz que realmente só se refere ao casamento isso, e tem aquela teoria que diz que, por analogia, você pode incluir essa situação na união estável. Né? Mas nós não temos uma regra legal específica sobre isso na união estável. Mas então vamos lá, um caso prático. Eu tenho 70 anos, estou viúvo, apaixonei por uma menina de 25 e eu quero deixar a casa de Búzios para ela. É um direito meu. E aí, não tenho esse direito? Bom, nesse caso aí ele poderia fazer o quê? Uma doação? O que ele poderia fazer? Ele pode tentar o testamento, né? Mas assim, o que é necessário ter essa noção do testamento? 50% do seu patrimônio pertence aos teus filhos. Eles são herdeiros necessários, herdeiros legítimos. Não existe a possibilidade de você retirar isso deles, a não ser por uma ação de indignidade de herança. Ok. Então, nesse caso, 50% é dos seus filhos. Essa é a primeira informação, já entrando no capítulo sobre testamento aqui. Metade do que eu tenho é dos filhos, pronto, e acabou. Pronto, acabou. Tá. A outra metade, você pode direcionar para ela em um testamento, onde fique mais certo ali, né, na situação dela. Só que os valores têm que ser exatamente iguais. Se eu tenho um patrimônio de R$1 milhão, você sabe que 500 mil vai ter que ficar para os filhos, os outros 500 mil. Então tem que ser feito de uma forma muito certa. Se não for feita dessa forma bem estabelecida no testamento, após a morte, pode acontecer na ação de inventário a colação, que é o pedido de um dos filhos dizendo o seguinte: olha, meu pai doou tal coisa, mas foi a mais e eu tenho direito nisso. E aí então acaba revertendo a situação. Tá. Quais são os requisitos básicos, então, para aproveitar a citação do testamento? Os requisitos básicos, nós temos... Ou alguns cuidados aqui, entre os quais você já citou. Alguns cuidados, nós temos o testamento particular, que é aquela mesma brincadeira que eu sempre faço, testamento de gavetinha, que você redige, né, a sua vontade, 3 testemunhas, reconhece firma das assinaturas e guarda ali na gaveta. Pode ser de próprio punho? Pode ser de próprio punho. Tá, com letra legível. Com letra legível. E o que a gente precisa tomar um pouco de cuidado, que eu sempre falo. Qual que é a diferença do público para o particular? O público, você tem uma taxa. Essa taxa ela pode ser de R$70 até R$1.200, R$1.300. Só que você tem a garantia que a sua vontade será atendida. A garantia, vamos falar de situação prática aí, de que algum filho espertalhão vá na gaveta depois e rasgue o testamento público lá. Exatamente e aí, isso. Baubau. Baubau. Tá no cartório, tá garantido. Tá no cartório, tá garantido. É por isso que eu defendo essa parte de que faça o testamento público. Entendi. E tem uma terceira situação que você comentou, até uma expressão que eu, que não milito no direito, não conhecia. Que é o testamento cerrado. O testamento cerrado, eu brinco também muito em relação a ele nas palestras, que é aquele que quando a gente fala o nome, ninguém sabe, mas todo mundo já viu, pelo menos na novela. É aquele caso que está todo mundo ali reunido, né? Ninguém sabe o que escreveu no testamento e está lá o advogado ou o cartorário lendo. Fulano vai ficar com isso, ciclano vai ficar com aquilo. É exatamente, o testamento cerrado é o testamento sigiloso. Você vai redigir ele, colocar ele dentro de um envelope, levar as 2 testemunhas ao cartório e falar: eu quero um testamento cerrado, eu quero um testamento sigiloso. Esse testamento vai ser lacrado. E aí, então, nem o cartorário, nem ninguém vai saber o que está contido. Só vai ser aberto a partir da morte. Mas o testamento cerrado, ele tem que levar em conta essas regras aí, primeiro, da questão dos 50% e tal. Sim. Mas é para que ele queira, a ideia do cerrado é que ele queira que a vontade dele seja revelada só após a morte? É a questão do segredo. Aliás, tem muito filme assim, então isso existe mesmo. Aí reside a grande diferença do testamento público com o testamento cerrado. No testamento público você vai ao cartório e há a possibilidade de um conhecimento prévio, né, de quem, né, está em contato, né, de quem está em contato ali. Mas
no testamento cerrado, não. No testamento cerrado, há um sigilo sobre ele, né, e que só vai ser descoberto posteriormente. Isso. Você sugere o testamento, já fazendo orientação, o testamento público, que vai no cartório, está resolvido, é essa a minha vontade, 50% do que eu tenho neste momento está aqui, já são seus, os outros 50% eu quero fazer isso com ele, acabou, todo mundo está sabendo, briguem comigo se quiser, mas essa é a minha vontade. Ponto. Isso. Esse seria o caminho mais direto. E se eu quiser doar alguma coisa, ou desfazer, dar para uma instituição de caridade, mandar para um amigo lá da China, qualquer coisa que o valha. Pode colocar no testamento esse pedido, que parte da sua herança, né, desses outros 50% que você pode disponibilizar, seja dado a uma instituição de caridade. Eu dou muito exemplo de famosos nessa situação, e quem fez isso foi o Clodovil. Ele deixou certo o que ele queria que fosse destinado. Você pode fazer isso. Pode se fazer em doação, desde que você faça esses 50% que você tenha disponibilidade. Pode ser feita a doação inter vivos, né? Tá. Então... Agora, isso pode ser feito em vida ou eu consignar que isso possa ser feito após a minha morte? Sim, pode fazer a doação em testamento para a pessoa que você tem o interesse, o terceiro ali, mas pode ser feito em vida, desde que você não esteja colocando a legítima nessa doação. A legítima que a gente chama é o direito necessário dos herdeiros, aquele 50% que não pode ser mexido. Ok. Resolvido a questão dos 50%, a briga é sobre os outros 50%. Isso. Então, vamos brigar em cima dos outros 50%, então. Exato. Agora estou a fim de arrumar confusão. A legítima é a parte indisponível, ela não pode... Né, com bom humor. Aí tem os casos, no judiciário é só digitar lá, dos filhos que querem interditar os pais, os avós, impedir, se sentem prejudicados. Vamos começar pela questão da interdição. Não sei quem quer falar, fiquem à vontade. Quais são os casos em que é possível discutir a interdição? Geralmente os casos, não todos, mas geralmente os casos que se discute a interdição é quando a pessoa não pode praticar os atos da vida civil pessoalmente. Então, quando ela tem algum problema mental, geralmente. Não sempre. Hoje a lei traz outras possibilidades. Que não pode andar. Não, também. Hoje a lei faz uma previsão também para deficientes físicos também, mas não focando uma situação de que ele não saiba o que está fazendo, e sim pela dificuldade que existe de locomoção. Tá. Então, a interdição... E tem mais um outro caso também, que nós falamos que é o caso do nascituro. Mas a regra geral da interdição se refere às pessoas que têm algum problema mental. Então, a partir daí é que se desenvolve uma ação de interdição, onde geralmente no processo desse haverá uma audiência com o juiz, terá também uma perícia nesse sentido, sairá alguns quesitos respondidos e ao final o juiz vai decidir se aquela pessoa deve ser realmente interditada ou não. Entendi. Eu vou falar o nome de uma pessoa real, sem identificar o lugar, não é de Bauru, então fica fácil aqui para a nossa relação. Tem o seu Chico, tem 83 anos, e o seu Chico é uma figurinha, mas ele é bastante lúcido, na plenitude. Dito isso, o seu Chico tem uma mania de emprestar 300 mil reais para um, 200 mil reais para outro, ele vai todo dia no shopping. Não se preocupe, essa história não é de Bauru, mas ela é real. Eu não ia cometer essa indelicadeza aqui. E tem filho bravo com isso, ele tem algumas fazendas, para essa ideia. O seu Chico existe. Nesse caso, tem filho que está bravo aqui. Qual é a questão que está em discussão? A questão é o seguinte, na visão do filho... Ele está patrimonializando. Exatamente. Talvez ele gostaria de caracterizar o seu pai como pródigo. Pródigo, no âmbito jurídico, no direito privado, significa aquela pessoa que dissipa o patrimônio de forma injustificada, de forma exagerada, desordenada. Cabe essa discussão? Né? Cabe na interdição. Se ele conseguir provar que realmente, né, o seu pai está tendo essa atitude, ele pode pedir ao judiciário que faça a interdição do seu pai, porém, essa interdição
não se refere à sua totalidade, e sim somente se refere à parte patrimonial. Ok. Né? E agora, talvez, né, encaixando nessa tua questão, nós enfocamos que a senilidade por si só, né, não induz a interdição. Acho que essa é uma informação muito interessante. Tá. A pessoa tem 100 anos. Entendi. Por ela ter 100 anos, ela poderia ser interditada pelo fato da idade? Não. Não. A idade não induz a interdição por si só. Estou comentando sobre uma questão aqui, as pessoas podem achar que isso está muito distante, sobretudo os jovens. Não se preocupe, todos vão ficar velhos. Então, e esse assunto pode interferir na sua família, assim, se não já, daqui a pouco. E lembre que você tem avós e pais. Mas nós estamos falando de um país que em pouquíssimo tempo as estatísticas demonstram que será um país de idosos. Então, cada vez mais essa questão de direito aqui vai atingir um volume maior de pessoas e com muita qualidade de vida, inclusive a partir dos 70 anos. Então, não é tão simples assim, a questão de que só porque está velhinho, aí usando a expressão mais vulgar, e que eu posso tentar impedi-lo porque ele está fazendo alguma barbaridade no meu conceito? Não. Não, você não pode. Não. Impedimento é a mesma coisa que a gente está falando aqui de interdição? Impedimento? O impedimento em relação... essa questão de testamento ou alguma dúvida, eu estou sempre pensando no litígio. No caso do impedimento, agora eu entendi, seria relacionado a fez um testamento, mas no fundo o testamento está impedido porque eu não interditei meu pai, mas ele não era lúcido à época. Isso, por exemplo. Isso, na verdade... Por que o testamento ele é tão importante assim e qual que é a importância das testemunhas no testamento? É justamente isso, porque a testemunha, ela comprova no próprio testamento, no final do testamento, dou fé que eu estava lúcido, né? Okay. Então, a própria testemunha vai assinar provando que a pessoa não foi coagida e que ela não estava lúcida. Mais uma vez, o público, ele entra de uma forma muito mais forte nessa garantia, porque você vai entregar para o cartorário, junto com as duas testemunhas. Então, nós temos uma outra prova forte, que o próprio cartorário presenciou que você estava lúcido. Agora aqui, só para um detalhe de orientação. Cuidado, quem for testemunha um caso real. Não vai forjar e fazer fraude lá, sabendo que, ou sabidamente a pessoa não está lúcida, eu vou escrever só para resolver um problema aqui, já ajustado com o terceiro. Tem que ter a boa fé, né? Tem que ter boa fé. Tem que ter a boa fé. Tá. Numa questão de herança, né? Nós temos só um filho. Na grande maioria das vezes nós temos 2, 3 filhos. E aí, então, se forja uma situação dessa, o outro irmão pode colocar isso a questionamento no judiciário. E aí pode se dar até o crime de falsidade ideológica. Então tem que tomar bastante cuidado. Desculpa, já que eu pulei para o testamento, eu queria falar da questão da deserdação. É possível eu deserdar meu filho? Tem um lá que é meio chato. Depende, né? Se é chato assim, não vai dar para deserdar, não. A gente sempre brinca também demais com os idosos em relação a isso, porque muito nas novelas antigas se tem essa situação. Se você fugir com aquele rapaz, você vai ser deserdado. Se você não assumir a minha empresa, você vai ser deserdado. Na verdade, isso não acontece. Tá. Os casos de deserdação, que a gente chama de ação de indignidade de herança, relacionados a homicídio. E aí, então, a gente entra no caso da Suzane Richthofen, né? A situação que ela passou por essa ação da indignidade de herança, a situação da calúnia, mas também não é assim, vou fazer um boletim de ocorrência contra o meu filho chato que me caluniou. Não é isso. A calúnia, ela tem que ser realmente feita uma ação e ele condenado em calúnia. Agressão também vale, então? Agressão também, maus tratos. Maus também tratos. É um caso. A calúnia, a gente tem que deixar bem claro que calúnia é a posição de um crime, né? Você falar que a pessoa cometeu um crime. Então, eu posso ser deserdado, então, para a linguagem do leigo comum, se eu cometer algum mal para os meus pais, os meus avós, enfim. E desde que seja transitado em julgado a ação com a condenação. Tá, se eu fizer esse mal, eu posso ter isso como uma espécie de enfim, a força da lei acaba não me prejudicando no caso, mas fazendo valer, por que eu vou ter ainda ser um benefício logo em seguida a uma ação desse tipo? E a doação, só para terminar, que a gente acabou deixando ela no meio aqui, é possível, lembrando que é 50% que sobrou. Os idosos, quando eles ficam viúvos, né, existe muito essa possibilidade, porque o inventário é uma ação longa, às vezes ela é cansativa, tem algumas questões, a questão do pagamento é mais também. barato doar, inclusive.
Sim, nós temos o imposto transmissão de ITBI, né? Tem o ITCMD e tem o ITBI também em relação à doação intervivos. Mas, de qualquer forma, para o filho não passar por essa situação do inventário novamente, eles normalmente optam pela doação intervivos. O que a gente sempre faz em ressalva nas palestras, como um conselho, faça a doação se você quiser da casa para o seu filho, mas faça com a cláusula de usufruto vitalício, que é garantindo o seu direito de estar naquele imóvel, de usufruir aquele imóvel enquanto você estiver vivo. Porque a gente não sabe nunca o dia de amanhã. Amanhã o seu filho casa, ou amanhã acontece alguma coisa em relação, ele muda, ele briga com você e pode te colocar para fora da casa. Isso é absolutamente comum. Então, sempre quer fazer adoção, quer garantir, faça com usufruto vitalício. Tá. Cabe pensão para os avós em relação ao neto? Cabe pensão. A legislação brasileira traz a informação de que não somente os descendentes podem ser contemplados, né, com a pensão alimentícia, mas os ascendentes também. Então, a ideia geral que nós temos, que somente pais podem pagar a pensão alimentícia para os filhos ou para os netos e assim por diante, não cabe nesse caso, tá? Somente isso. Nós também temos a possibilidade dos ascendentes, né, terem uma pensão alimentícia mensal a serem pagas. Só que tem que se tentar alguns detalhes. Não é tão fácil assim, ele tem que comprovar que ele não tem a possibilidade de sustento e assim por diante. Mas um pai, por exemplo, pode pedir pensão alimentícia ao filho. Tá, mas ainda da pensão dos avós, os bondosos avós para os netos, não é em qualquer circunstância, não é assim, porque eu vou querer prever, se ele tiver condição, se ele tiver trabalhando, tiver renda, não cabe. A questão dos avós é uma situação, inclusive, bem criteriosa. Para que haja a pensão alimentícia que os avós deveriam pagar em relação aos netos, deve-se provar que realmente o pai daquela criança, por exemplo, nesse caso aí, realmente não tem a mínima condição, não tem as mínimas condições de pagar, e os avós teriam essa condição de pagar então, no lugar dele. Tem uma condição primordial, então, que é os pais não terem condições de sustentar o filho. Tem que ser vista de uma forma bem criteriosa. Não são todos os casos, mas em alguns casos específicos, ou também, numa situação mais rara, mas possível, o neto pode pedir a pensão para o avô para complementar a renda que ele estaria recebendo do pai a título de pensão alimentícia. Entendi. Então, há essas duas possibilidades dos avós pagarem para os netos. A primeira forma, pagando integralmente a pensão alimentícia. Okay. A segunda forma, pagando uma parte. Mas tudo isso tem que ser feito de uma forma criteriosa, né, doutora? Isso. Agora, não é tão simples assim você conseguir a pensão alimentícia dos avós. Tem que ter um certo cuidado em alguns casos. Tá. Aquilo que eu coloquei na abertura aqui como uma das questões que vocês estão discutindo entre as possíveis. É possível que os filhos tenham que pagar a pensão para os pais? Sim, é possível, né? A lei contempla essa possibilidade. Vamos imaginar o seguinte, o pai possui uma certa idade, não tem a possibilidade de sustentar por si só, né? Ele tem essa possibilidade jurídica de pedir ao filho, que já tem 30, 40 anos ou mais e assim por diante, ou menos, né? Tem que ser de 18 para cima. Ele tem essa possibilidade de pedir a pensão alimentícia? Sim. Ele tem essa possibilidade, é um direito realmente que não é tão conhecido, mas que existe. O que os pais têm que demonstrar nesse caso, basicamente? Que eles não têm condição de sobrevivência, eles não têm nenhum tipo de renda? Eles não têm a condição de subsistência por si só. A própria figura deles não possibilita os mesmos de ter uma vida minimamente digna. Então eles não têm uma condição para vestuário, para alimentação, algo mais básico. Tá? Então, havendo essa situação, eles têm a possibilidade
também de pedir a pensão alimentícia para os filhos. Bruno, a gente falou sobre testamento, eu acabei pulando aqui para conversar com o Sérgio sobre a questão de pagar pensão de pais e filhos, mas tem as circunstâncias para a herança. Quais são as regras básicas, no caso dos idosos aqui, para tratar de herança? Na verdade, as perguntas muito feitas nos idosos em relação... Porque a gente já explicou que a união estável, né? Existe a possibilidade de você de ser a meeira, né, na situação, e também no casamento você ser o meeiro. Ok. A grande dúvida que os idosos possuem é a seguinte: genro e nora, eles são herdeiros? Né? E a questão é que eles não são herdeiros, na grande maioria das vezes. Tá. Genro e nora é herdeiro na comunhão universal de bens. Na comunhão parcial de bens, eles não são herdeiros. Então, a grande preocupação que chega no meu escritório, no nosso escritório, que chega nas palestras, é assim: eu só tenho uma casa, meu filho não tem casa nenhuma, e aí eu vou deixar... e se a minha nora se separar, ela vai levar metade da casa e vai ficar morando na casa? Não, não vai. Pela comunhão parcial de bens e pela união estável, genro e nora não são herdeiros. Mas então, definir o regime, no caso de casamento... Isso, definindo o regime. Corretamente. O que você recebe de doação, vamos pactuar o que é a união estável e o que é o regime parcial de bens. Ok. Tudo o que você adquire após o casamento ou após a união estável pertence aos dois. Mas a herança não pertence aos dois. A herança pertence a um só, mesmo que o pai ou a mãe tenha morrido na constância da união estável ou na constância do casamento. Isso só vai acontecer na comunhão universal de bens. Se casou na comunhão universal de bens, tudo que era antes, tudo que era depois, pertencem aos dois, inclusive a herança. Mas aí não cabe discussão, a gente está falando de idoso, tempo como referência. Vai se casar de novo aos 65 anos de idade, está jovem, está cheio de energia, está pleno, está apaixonadão de novo. E ele quer fazer, porque foi convencido, um pelo outro ou a outra pelo um, para usar de novo a questão dos gêneros aqui, a fazer a comunhão universal de bens. Aí o filho fala, opa... Se a gente estiver falando da separação obrigatória de bens, acaba que a herança só entra quando os bens foram adquiridos após... O tempo resolve isso, então, o instante que está acontecendo. Isso. Aquilo ficou para trás, mesmo na comunhão universal de bens, num casamento aos 70 anos, não resolve para trás. Não. Não. Não tem comunicação para os fatos anteriores, é isso? Eu tenho que deixar bem claro, o regime da comunhão universal de bens, os bens se comunicam antes e depois do casamento. Então, por isso que eu coloquei a hipótese de se casar de novo em comunhão universal de bens aos 70 anos. Isso. No caso do direito brasileiro, a pessoa fez 70 anos, ela não pode se casar na comunhão universal de bens. Então, 69, pronto, para arrumar a confusão 69. Porque com 70 anos ela não poderá se casar, tem que ser no regime da separação total de bens. Na verdade, é uma intervenção do Estado para tentar fazer uma certa proteção ao idoso. Mas aos 69 anos, se ele foi convencido, se ele quer mas a aos comunhão 69 universal anos de ele bens, pode... não se pode fazer nada. Aí ele tem o direito porque ele está com 69 anos, Entendi. não com 70. Tá. A questão do direito aí, para começar a discussão, é 60, como a gente disse, e desse limiar do que pode e não pode, os 70 que fica essa divisão. Isso, que tem esse critério da separação obrigatória de bens. Na verdade, uma das características do próprio direito de família em si é trazer uma certa liberdade para as pessoas. Sim. Né? E senão o direito fica cerceando uma série de condições aqui. E o que acontece? Nesse caso, dessa restrição às pessoas com mais de 70 anos, a lei está tentando trazer uma certa limitação para que haja uma proteção ao idoso do que ela está imaginando, né? Que seria uma proteção. Evidentemente, há uma divergência de opiniões. Há pessoas que concordem com isso, há pessoas que falam que não, a pessoa teria que ter o direito de poder escolher, mas a lei não entende dessa forma. Tá. Direito de visita dos avós? Direito de visita dos avós, um tema muito interessante, uma situação assim, que veio trazer uma justiça muito grande a essa situação em que há menores, né? Então, muitas vezes, alguns casais, quando se separam, imaginamos um exemplo, a
a guarda da criança fique com a mãe, por exemplo, e o direito de visita com o pai, na chamada guarda unilateral. Vamos imaginar que o avô dessa criança, o avô paterno, queira ter um direito de visita independente daquele do pai da criança. Agora ele tem esse direito. Agora ele pode pedir, inclusive judicialmente, que ele vai ter essa possibilidade, né? Pelo menos ele vai tentar conseguir na justiça, uma situação em que ele pode visitar a criança independentemente da visita do pai. Eu não incluí aqui, mas me veio à cabeça agora, até por casos que chegam no jornal, a redação é uma fonte de efervescência desses conflitos o tempo inteiro, da questão da guarda, avós que querem tentar pedir a guarda dos filhos, porque, enfim, o filho se separou, a mãe teve um outro casamento, aí está vendo que o neto está sendo maltratado, tem muitos casos nesse sentido. Muda alguma coisa aqui? Não, nesse caso aí eles continuam tendo uma possibilidade normalmente. O avô pode exercer o pedido do direito da guarda? Pode. Tá. Mas os pais claro, não têm preferência? É uma situação mais difícil de conseguir. Né? Geralmente quando se foca a situação de guarda, se pensa muito nos pais da criança, por exemplo. Né? Entendi. Mas se o avô comprovar determinadas situações, doutor, se ele comprovar determinadas situações que está acontecendo e mostrar ao judiciário que ele também, por outro lado, teria uma condição de ter a guarda daquela criança, ele pode tentar sim. Do que a gente conversou aqui dessas tantas situações, me pareceu, e quero que vocês corrijam mais para uma questão de pensar quem está em casa, que tem muita informação, tem uma informação central aqui, essencial. Faça um documento, seja no caso da união estável, seja no caso do casamento, seja no caso do testamento. O documento público. Documento público no cartório, com testemunhas, que você terá a menor dor de cabeça. Voltando, uma das dúvidas que existe muito primeiro, faça o público para não ter dor de cabeça. E é aquela história que eles me perguntam, se eu casar ou se eu adquirir união estável, eu vou perder a minha pensão pós-morte? Sou viúvo, se eu casar, se eu adquirir a união estável. Boa. Pelo INSS, não mais. Antes, sim. A partir de 2012, o INSS mudou essa regra e agora você tem a liberdade de poder casar e adquirir união estável pelo INSS sem perder a pensão pós-morte. Okay. Até mesmo porque a medida provisória 664/2014, que veio agora e veio para ficar, não sei se terá mudanças e quais serão, mas ela veio para ficar. Nesse caso, ela colocou uma tabela de idades. E, na verdade, agora a pensão pós-morte só se torna vitalícia a partir dos 44 anos. Então, acaba caindo assim... Eu vou empregar o raciocínio que a Bruna está colocando na situação real para as pessoas se tocarem no dia a dia. Eu tenho um moço ou uma moça esperto que tem um grande partidão, um homem ou uma mulher do outro lado, e além de estar enxutão ou enxuta, está bonitona, está na sua plenitude, ele tem uma gorda pensão, ele fica mais chamarizes. É desses casos que nós estamos falando. Exatamente desses casos. Tá. Que agora pode casar de novo, não vai ter problema. Nós temos a tabela da medida provisória agora, que só estabelece que vitalícia mesmo, só a partir dos 44 anos. Nessa tabela existem limites de tempo que vai de 3 anos, 6 anos, 9 anos, dependendo da idade. Se torna um bom partido, sim. Mas e aí, se morrer? Aquele que casou, o jovem ou a jovem aí, com esse que tem a pensão, jovem, ele tem algum benefício? Ele tem o benefício da pensão pós-morte pelo INSS, sim, só que não é vitalício. Dependendo da idade dele, eu lembro, por volta dos 22 anos é só 3 anos, até 22, mais ou menos isso, porque tem a tabela certinha. Tem uma limitação agora. Depois muda para 6 anos, depois muda para 9 anos, e só a partir dos 44 é vitalício, ao menos que a pessoa era deficiente. Então aí ela acaba adquirindo a vitalicidade por causa da deficiência. Tá. E um detalhe que eu não coloquei aqui, mas vou jogar na nossa sala aqui para o bate-papo, os casos de previdência privada, tem muita gente contratando esses benefícios, todos eles, eu sei que eu posso estar chovendo molhado, mas para as pessoas que estão em casa, eles se extinguem com a morte? Não, depende do que está no contrato da previdência privada.
Então, quando você vai fazer o contrato, você tem que ler e estabelecer como que funciona. Eu tenho um e, na verdade, o meu é vitalício, para minha mãe, por exemplo. Entendi. Então, não depende dessa situação. Lembrando, SPPREV. A SPPREV, que é dos funcionários públicos, o regimento dos funcionários públicos, ela não estabelece essa questão do casamento. Portanto, se casar na SPPREV, vai perder a pensão pós-morte. Então, só o que a gente falou para INSS. Estamos falando do INSS. Sérgio, Bruno, tem alguma questão entre tantas aqui que a gente não comentou ou de uma pergunta que vocês lembraram agora que nas palestras sempre aparece? Eu me lembrei do testamento de novo, que a gente comentou do casamento por comunhão universal de bens. Ok. Não quer deixar pro filho essa questão de... Porque tudo se comunica, né? A gente falou isso. Tá. Comunico antes, comunico depois, comunica herança. Não quer deixar que a herança se comunique com o genro e com a nora? Faça um testamento com a cláusula de incomunicabilidade. Essa cláusula proíbe que a herança se comunique com o genro e com a nora. Tá. Outra que eu sempre falo para eles meu filho, ele tem muita mania de vender tudo. Tem esse problema e vende tudo, não adianta, é tipo pródigo mesmo. Destrói patrimônio fácil. Nesse caso, faça o testamento com a cláusula de inalienabilidade, mas fundamente essa cláusula, porque ela tem que ser fundamentada. A de incomunicabilidade não, mas a de inalienabilidade sim. Então no testamento você coloca lá que você está tendo essa cláusula exatamente pelo fato dele ser pródigo ou junta alguma documentação que possui, e aí ele estará proibido de vender o bem até a morte dele ou o tempo que você determinou no testamento. Isso é para evitar dilapidação de patrimônio? Isso, porque acontece muito que às vezes o pai só tem uma casa, o filho não tem onde morar, mas o pai sabe que o filho tem essa mania de dilapidar o patrimônio. Eu já tive situações em que me falaram assim, meu filho já falou que vai vender a casa e vai comprar uma lancha. Então, é exatamente para evitar esse tipo de situação. Bom, no meu caso, em relação a algum questionamento, seria até mais um recado. Claro. Quando eu e a doutora Bruna começamos a desenvolver palestras e sistemas para a proteção dos idosos mesmo, visando o sentido do direito deles e etc., nós colocamos um título nos nossos trabalhos do direito dos idosos, um novo momento e uma nova visão. E já até foram feitos questionamentos sobre isso. O que significa esse novo momento e essa nova visão sob a nossa ótica? Eu acredito que hoje o idoso, como sempre, ele deve ser visto como não somente um ser que normalmente está inserido na sociedade, mas sim pessoas que têm muito a contribuir, que atualmente, eles estão de uma forma muito presentes, seja sobre o aspecto pessoal, seja sobre o aspecto financeiro e a experiência que eles nos trazem. Então eu acredito que todas as formas, todos os direitos que conseguem contribuir para a vida deles, eu acredito que seja de extrema valia, porque nós sempre enfatizamos isso, para que eles procurem os seus direitos, para que eles procurem se estabelecer e se impor da melhor maneira na sociedade, por uma questão inerente, por uma questão de que não somente eles merecem, mas que eles estão engajados, eles estão aí desenvolvendo atividades no seu dia a dia, eles estão trazendo a contribuição deles e eles têm que ser vistos com muita dignidade. Então, que protejam os seus direitos e que possam fazer isso da melhor forma possível. Ok. Muito obrigado a Bruna de Paula Polanzan. Obrigada. E para o Sérgio Saliba Murabi por ter vindo aqui emprestar o tempo de vocês para... Nós que agradecemos o convite e estaremos sempre à disposição. Tá. Muito obrigado. Hoje a gente falou sobre o direito dos idosos do ponto de vista do direito de família. Acompanhe a nossa programação sempre nesses horários.